Ai, que ótimo. Ai, que bênção. Deus abençoe. Tá. Mas o que ficar é o que os outros que não chegaram vão precisar escutar. Então, tá bom. Tá bem. Então, vamos lá. Vou começar. Assim, nós aproveitamos o tempo de quem chegou no horário, né? Então, para começar, eu quero. Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo. Bom dia. Para começar, eu quero começar fazendo um pedido de luz. E eu quero pedir que a luz do Cristo, a luz do Espírito Santo, possa envolver a cada um de nós. Que possa nos preencher, nos purificar, nos abrir a receber todas as bênçãos do dia de hoje. E que aqueles que chegarem também possam receber dessa luz, dessa bênção, que vai estar sempre presente. O tema que eu escolhi para falar é escutar a Deus. E eu escolhi esse tema porque foi esse o assunto que me levou para o PMR. Eu estava numa angústia muito, muito grande por uma dificuldade que eu venho atravessando no meu trabalho e nas minhas finanças. E eu estava muito, muito angustiada e eu pedi a Deus que me desse uma orientação e que eu queria uma orientação onde eu pudesse escutar a Ele. Que a sensação que eu tinha é que eu não escutava Deus. Estava, assim, muito barulho na minha mente. Nisso, eu tive uma intuição, que para mim a voz de Deus fala através da intuição, de enviar uma mensagem para o Pablo no Instagram. Mas eu não sabia que ele estava lançando o MC. E aí, quando eu liguei o Instagram, eu vi que ele estava fazendo uma live e eu segui a intuição, assim, não prestei assunto na live, enviei a mensagem. Quando eu enviei a mensagem, uma advogada respondeu logo embaixo da minha mensagem: e você pode pagar com boleto. Eu falei: deve ser que Deus quer que eu vá fazer esse negócio. Aí eu fiz minha inscrição, mesmo sem conhecer o conteúdo do curso. E eu tive algumas respostas muito claras durante os 21 dias da desconstrução. E uma delas foi quando o Pablo contou a experiência dele de injustiça. Já tinha mais ou menos 1 ano e meio que eu fazia cursos para gravar vídeos. E eu não conseguia gravar. Às vezes eu gravava e eu considerava que ficava terrível. E quando eu assisti a aula do Pablo falando sobre injustiça, que ele só prosperou quando ele rompeu com esse padrão de injustiça, algo dentro de mim ficou muito, muito claro. Que por muitos anos eu carreguei esse sentimento. Porque eu tive experiências muito desafiadoras no sentido de considerar que foram injustas. E, como por exemplo, quando na adolescência minha irmã tentou suicídio, e ela disse que estava tentando suicídio por minha causa, e eu nem sabia que ela queria morrer. E muitas pessoas de onde eu morava me apontavam como a responsável, como se eu tivesse feito um grande mal para ela, e eu não sabia do que se tratava. Mas quando eu escutei o Pablo falar do sentimento de injustiça, o que tocou meu coração foi que, quando eu considero que algo que me acontece é injusto, eu também estou considerando que Deus é injusto. E se eu considero que Deus é injusto, eu não tenho disposição. Eu não tenho energia nem disposição para fazer nada. Por quê? Inconscientemente é como se tudo que eu fizesse fosse me voltar como um reflexo da injustiça. E foi muito incrível, porque terminou essa aula dele, e aí eu consegui gravar e postar um vídeo. E eu percebi que nessa gravação que eu fiz, não tinha mais o mesmo desconforto que tinha nos vídeos anteriores.
Então, esse foi assim, para mim foi o grande resultado que eu tive no MC foi esse entendimento sobre o quanto a injustiça me afetava. E aí, depois disso, terminou o curso e eu falei, caramba, e agora? O que mais eu vou fazer? Nisso que terminou o curso do MC, eu aprendi essa questão da injustiça, né? Oi, Kiko, seja bem-vindo, bom dia. Eu ainda tinha uma inquietação de para onde eu vou e o que eu vou fazer. Nisso, apareceu acho que o Francino, e ele começou a falar do Jolly, falar. Eu falei, gente, mas esse moço é muito insistente, o que será que tem? Aí eu fui pesquisar quem era o Jolly, e aí eu achei uma aula de 10 horas dele no YouTube. Um caju de um lascado. E eu assisti 10 horas de aula dele, assim, e aí eu falei, gente, essa pessoa pensa muito parecido comigo, eu acho que eu vou começar a ver o que ele tem. E ele estava lançando o PMR, mas eu não tinha o dinheiro do PMR. E aí eu falei com Deus de novo. Eu falei, Senhor, e agora? Eu quero fazer, mas e o dinheiro? E se for para eu fazer, onde você pode, por favor, mandar o dinheiro? E aí ele me mandou um cliente no mesmo dia, que era o valor. Aí quando o dinheiro chegou, eu fiquei na dúvida. Eu falei, caramba, eu pago o PMR ou eu faço cumpro os outros compromissos que eu tinha? Aí busquei de novo uma resposta. E aí eu tive a orientação de que eu fosse para o PMR, que de lá eu iria ter algumas respostas. E como a minha pergunta nesse movimento todo é como é que eu faço para escutar a Deus? Quando eu consegui terminar o MC, que eu entrei no PMR, o PMR ele foi, para mim, assim, tirando véus. A cada aula eu tirava um véu. E teve algumas coisas que eu achei muito incrível de transformação, que foi quando nós tivemos a aula sobre a bondade, e eu descobri que eu não era tão boa, porque quando o Johnny disse assim, então Deus é o pai da bondade, e ele está pedindo para você fazer alguma coisa. E será que você está fazendo? Eu tinha, então, na minha mentalidade, de fazer um livro e doar. E a minha mente falava, não, você não vai doar nada. Chega de doar as coisas para os outros. Então, no mesmo dia, terminou a aula dele, eu escrevi em 2 horas o e-book O Segredo das Dívidas, que foi tudo que eu aprendi sobre o processo de dívidas e como você trabalhar para você e saindo desse contexto. Aí eu escrevi e doei, e foi assim, uma sensação muito bacana de alívio. E nisso que essas experiências foram me trazendo, foi aprendizados muito incríveis. E um deles foi quando o PMR terminou, né? Que aí a ideia de vamos continuar. E eu falei, nossa, eu adorei essa ideia, muito bacana. O que tem aí demais? Aí quando eu fui para a aula, a primeira aula que eu assisti foi a do Marcos. Eu acho que ele foi o primeiro. Na aula... Oi, Silvani, bom dia. Na aula do Marcos, eu aprendi uma coisa que era... Acho que o meu espelho está muito embaçado com as vozes da minha infância. Aí depois a gente foi para a aula da Thalita. Cara, eu assim, fiquei encantada com os aprendizados que foram se desdobrando. Na aula da Thalita, eu pude entender que o meu desafio atual, que é essa questão das finanças e do trabalho, estava me dando a oportunidade de ser menos exigente. O propósito dessa experiência era eu aprender a ser menos exigente comigo mesmo, porque eu estava sendo muito, muito exigente. E eu queria estar no nível de perfeição, e aí todas as vezes que eu errava, eu entrava num processo de autocrítica e de julgamento muito alto.
Aí eu fui para a aula do Kiko, né? Eu assisti essas 3 aulas. E aí, na aula do Kiko, teve uma coisa que ele falou que me tocou profundamente, que foi assim: talvez você esteja preso na sua história. E eu falei, cara, pode ser isso, assim. Tanto que eu falei que acho que eu preciso dos serviços do Kiko para me auxiliar nesse movimento de sair dessa prisão das histórias. O que eu quero trazer com tudo isso? Que a forma com que Deus fala comigo, e eu acredito que com várias outras pessoas, é muito natural. E que quando eu me abro para eu ouvir o outro, eu tenho respostas que aparentemente não tem a ver com o que a pessoa está ensinando. Mas é como se aquela pessoa, ela abrisse uma janelinha. A sensação que eu tenho é que cada um abre uma janelinha dentro de quem está escutando, e eu consigo escutar, além da história do outro, eu consigo escutar aquilo que é claro para mim e que é necessário para eu crescer e aprender. E isso para mim foi o maior aprendizado. E aí eu fico brincando que é como Deus, ele tem um senso de humor extraordinário. Porque eu fui para o MC para aprender a escutar Deus. No grupo de transbordo, eu encontrei o Johnny. E aí, quando eu encontrei vocês, e quando o PNR ele continuou, o que ficou muito claro para mim é que Deus não cala nunca, né? Ele está o tempo inteiro falando, e ele fala de diversas formas. Ele fala através da intuição, ele fala através do outro de uma forma muito, muito sutil e muito suave. E que por muitas vezes eu esperei fenômenos, assim, que houvesse uma revelação extraordinária, uma voz muito fora de mim. E eu percebi que essa expectativa ou essa percepção de um fenômeno grandioso era justamente o que bloqueava eu estar aberta a escutar o que Deus está no meu coração, né? E eu nunca fui muito estudiosa da Bíblia. E tem um tempo, um pouquinho antes do MC, eu comecei a ler um pouco, algumas coisas, e estudar algumas parábolas. E aí, para o dia de hoje, eu trouxe Jeremias 33, e eu trouxe a parábola do amigo importuno, que para mim tem tudo a ver com como escutar a Deus. A parábola do amigo inoportuno é aquela parte da Bíblia onde Jesus ensina o Pai Nosso e depois ele conta a história de que se você vai procurar um amigo meia-noite para pedir ele pão, você bate na porta dele, ele não vai querer te dar pão, não. Vai dizer que não, que já se deitou, que a porta está trancada. E a parábola é Lucas 11:5, de 5 a 13. E aí, quando o amigo responde que não pode, que já trancou a porta, que está dormindo, que os filhos estão dormindo, ele insiste. Ele continua batendo e pedindo ao amigo. E aí Jesus diz assim, vocês acham que ele vai te atender só porque você é o amigo dele? Provavelmente não. Mas a sua persistência, né, a sua insistência em ser atendido vai fazer com que ele se levante e dê a você os pães que você precisa. E isso ficou para mim muito forte, por quê? Porque às vezes eu não sou insistente com Deus o suficiente. Então eu peço e não tenho a resposta, meio que desisto, né? Então, assim, para mim essa parábola, ela diz assim, seja persistente, né? Fale com Deus até que ele te escute e que você tenha a sua necessidade atendida. Isso para mim assim ficou muito muito nítido. E lá no final, depois dessa parábola, vem a parte onde tem pedir
e vos será dado, batei e a porta será aberta, buscar e encontrar. E essa parte de buscar e encontrar, bater e a porta ser aberta, pedir e receber, é a parte da Bíblia que o mentor do Bob Proctor, ele tem um livro que chama O Grande Segredo, eu acho que é O Grande Segredo, onde ele fala do poder da mente e ele ensina as pessoas a ler essa parte da Bíblia todos os dias, enquanto você tem um desejo anotado. Você anota um desejo e você lê todos os dias essa parte da Bíblia que é pedir e vos será dado, bater e a porta será aberta, buscar e encontrarás. E eu achei assim muita coincidência, né? Eu achei muito incrível quanto essas coisas se casaram. Eu tinha pouco tempo que eu tinha lido esse livro falando sobre o Grande Segredo. E é um texto bem incrível e tem muito a ver com a minha busca. E para mim, assim, o que está muito, muito vivo e muito presente é que Deus está nos falando o tempo inteiro e que nós não ouvimos por causa do barulho mental ou talvez por causa da expectativa que nós temos de como ele vai nos falar. Eu lembro que teve um dos dias que eu dormi perguntando, né? O Pablo fala muito do que tem no coração, o que tem no coração. Aí eu comecei a dormir com a pergunta, o que tem no meu coração? O que tem no meu coração? O que te acho tem no meu coração? E aí eu assim, acho que eu ouvi umas 4 vezes, escreva livros. Eu já publiquei 2 livros e eu deve ter uns 4 começados. E eu terminava eles. E eu comecei a escrever um livro que chama Como Amar a Ti Mesma, que é um livro que ele vai ser como se fosse um desafio de 40 dias, onde cada dia tem uma mensagem e um exercício para que a pessoa possa fazer nesse exercício de amar a si mesmo. E nesse movimento de escutar a Deus, o que está presente para mim, o quanto natural isso é. E aí eu quero aproveitar e convidar vocês para me contarem um pouquinho de como é que vocês têm escutado a Deus. Como tem sido para vocês essa experiência? Aí vocês podem abrir o microfone, falar, ficar à vontade. Pode falar. Pode falar. Bom dia, galera. Estamos aqui, né? Que corrente bonita é essa, hein? Que corrente bonita.
aqui. Thalita, vou concordar com você, tá? Vou fazer suas as minhas palavras também, porque, nossa, foi muito forte. Quando você fala assim, que Deus tira a gente dos lugares, põe em outro e a gente volta para aquele lugar, né? Eu estou viajando aqui, né? Aí você volta para o lugar, a gente tira de novo, põe, você fala, nossa, não está dando certo, mas ele está te pondo no lugar e você fala que não está dando certo, né? A gente não consegue enxergar às vezes, né? E Elaine trouxe isso aí, assim, nós, assim, eu também vou levar para o resto da minha vida. Quantas vezes ele me pôs no lugar e eu voltei, sabe, para o outro que não era para ficar. Isso cai a ficha da gente, né? Coisa que a gente não tem, às vezes, consciência, né? Mas gratidão mesmo, tá? A licença aí para vocês. Excepcional dia. Ô, Elaine, você falando, eu comecei a imaginar uma cena do Pablo contando de uma peça de teatro, não sei se vocês lembram dele no Piorando, quem está no Piorando, que ele conta do filho dele numa cena de teatro, iam sendo colados nas costas da criança ali, né? Então, tudo que se falava vinha aquele post-it e ia colando, né? Aí eu lembrei, assim, né, uma forma que eu pensei, que a gente é como se fosse a outra parte do velcro, né? Tudo cola na gente. Se a gente deixar. Proteger e não vai permitir que a gente estrague a vida do outro também, porque é uma corrente, né, tanto negativa quanto positiva, né, aquilo que você recebe, né, e eu tenho feito esse exercício, porque é tão comum, ainda ontem eu nem lembro onde foi que eu vi, né, que as pessoas elas vão vir para você para querer te taxar, principalmente quando você começa a ficar em evidência. E isso é um mecanismo talvez inconsciente de não permitir que você continue a sua jornada, né? Quando a gente encontra isso um pouco. E é como se você, né, uns estão mais para frente, outros de soldado, né, para você se proteger das balas que querem te pegar. É tão complicado, né, gente? Poxa vida. E a gente se curar é uma forma da gente não deixar ser tocado por tanta coisa que a gente é alvejado durante a nossa caminhada, né? E você me fez pensar sobre isso. E a gente não interiorizar tudo que diz para a gente, porque a pessoa está com dor, ela está sofrendo quando faz isso. E se você não se deixar pegar nessa dor, vai ser bom para muita gente, né? Eu acho que você vai estar bloqueando ali uma no irradiar. Obrigada aí por tudo que você disse. É sempre, cada dia um aprendizado novo, um alerta, né, para a gente ficar vigilante. Vigiar e orar, né? É isso. E alguém mais? Experiência? Espaço. Tendo uma palavra, sabe? Então, às vezes, mais importante do que a gente está querendo escutar,
a resposta daquilo que a gente acha que está sofrendo é por a palavra dele tá. Então a gente tem que se permitir ser um servo dele, ser a palavra dele para as pessoas que estão precisando ouvir, que não acreditam que ela também pode ser a palavra dele. Então, sabe, quando você fez os seus livros, que você achou que você tinha que doar, você foi a palavra. Hoje você está sendo a palavra. O Kiko, quando fez o dia dele aqui no PMR Feeling, a Thalita, o Marquinhos, e agora está sendo você, depois vai o Rafael, o Ruth, todos que se inscreveram, vão ser a palavra para as pessoas, sabe? São as feridas que nós temos que está curando é através da nossa palavra. Nós é que temos que passar isso adiante. Ser a palavra, ser ele. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu, quando eu entrei nesse movimento, eu achei que o mundo estava acabando para mim, porque eu trabalhava, dependia do carro, de repente fiquei sem carro, fiquei sem ter um ganho e falei, agora o mundo acabou para mim e eu não vou conseguir fazer mais nada, sabe? E quando eu trabalhava com o Wolverine lá, que é o nome do meu carro, quando eu trabalhava com ele, eu conseguia atender algumas pessoas que precisavam de algo mais do que só uma corrida. E só que eu só conseguia atender poucas pessoas. E aí hoje a gente tem a oportunidade, de repente, estar sendo a palavra para muito mais pessoas que estão necessitando ouvir e que não acreditam que às vezes aquela resposta está dentro da gente. Então, a gente vai procurar essa palavra através de outras pessoas. Então, sejamos a palavra todos os dias. Essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje. Muito lindo, obrigada, Maurício. Mais alguém? Rafael, tua vez agora, hein? Eu peguei Nalva. o bonde que alguém trouxe água do céu hoje, né? Eu acho que começa a escutar Deus, a gente fica até em dúvida, né? Será que é mesmo? A gente fica ouvindo, a gente acostuma com não ouvir, a hora que a gente ouve, a gente acha uma coisa tão simples. Mas será que é? Será que é? Mas por que eu não ouvi antes? Isso é umas coisas. Não sei, mas faz. Só vai. Eu tenho feito algumas coisas meio retardadas até, mas sob orientação dele, mas aí depois que eu fiz, eu falei, mas caramba, por que eu fiz? Eu falei, não vou nem questionar mais. Gratidão, Melanie. Obrigada, Rafael. Vou fazer para você uma resenha. Eu contei que eu entrei no MC e fui parar no PMR porque eu tinha uma pergunta, como é que eu vou escutar Deus? Porque eu estava muito angustiada e eu tinha um sentimento de não estar ouvindo. Daí eu tive uma intuição e segui a intuição, entrei no MC sem saber do que era, levei um susto quando eu vi qual era o tema, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? E aí eu cheguei no PMR por isso. E aí eu trouxe uma referência da Bíblia, que é a parábola do amigo importuno, que está em Lucas 11, que é quando ele ensina você a insistir, que só porque você é amigo dele, ele não vai te atender à meia-noite, se você bater na porta dele querendo pão, né? Ele pede para você insistir. Eu trouxe essa reflexão, e eu trouxe a reflexão do meu aprendizado, que foi que a cada pessoa que eu escuto, algo novo brota dentro de mim. Então, ouvir as pessoas é uma forma de eu me abrir para escutar Deus.
Esse foi mais ou menos uma síntese do que eu trouxe sobre essa habilidade simples e natural, né? E é bem isso mesmo que você falou, né? A orientação de Deus, ela é tão simples, tão simples, tão simples, que fala, ué, mas era só isso? E a outra parte da Bíblia que eu fiz referência, mas eu não falei dela, é a de Jeremias. Jeremias 33:3, que é: clama a mim, e eu responder-te-ei, e eu mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Aí eu linkei essa parte e o que é o clamar, né? Eu fui pesquisar, eu falei, agora eu quero entender o que é o clamar. E eu achei como significado do clamar a mesma parte da parábola, que é pedir insistentemente. E quantas vezes nós desistimos, né? Pedimos uma vez só, não recebemos e mudamos a rota ou desistimos. Então, fica para hoje. Quando Deus fala que é para a gente ser como criança, é bem essa parte mesmo, né? Não só no pensamento e tudo mais, em não ter medo, mas de ficar pedindo mesmo. Pai, 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 pai. É isso, assim. E olha que incrível, porque, assim, hoje, assim, no meu entendimento, é que a todo momento Deus está falando comigo, né? Eu ouvindo o Maurício falar sobre que nós somos a palavra, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que o Maurício trouxe, que quando eu estou falando, quando eu estou contando uma história, que na verdade eu estou sendo a palavra de Deus no coração de alguém. Nunca tinha passado isso por minha mente, por meus pensamentos, por meu entendimento. Olha aí, eu estou de novo validando o meu aprendizado, né? Que escutar alguém é sempre escutar Deus. Vai ser um aprendizado mais PBR. Alguém mais? Gente, bom dia, bom dia. Os meninos aí, os falcões, as águias. Eu entrei já por última, né? Não ouvi a palavra, mas já peguei muita coisa aqui. E assim, ouvi a voz de Deus. Eu demorei também para ouvir a voz de Deus, para ouvir o comando dele. Eu demorei, porque eu era uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa e não queria ouvir, sabe? Aquela filha mimada, aquela filha que não queria seguir os caminhos dele. E eu só apanhei, meu povo, eu apanhei para aprender, ele me quebrou, ele me massacrou, e ele disse, tu, menina, vem aqui, filha minha, vem fazer o que agrada o meu coração. E quando eu me coloquei, Senhor, eu não aguento mais viver essa vida que eu tenho levado, eu quero viver agora o que tu tens para mim. E eu comecei a ouvir a voz dele, eu comecei a chegar em lugares que ele dizia assim, abraça essa pessoa, e eu dizia assim, abraça, aí eu digo, tá, eu vou abraçar. E um dia, um belo dia, uma mulher chegou perto de mim e falou assim, eu gosto tanto das suas lives, eu gosto tanto de ouvir o que você faz, elas estão assistindo, gente, elas estão assistindo nós. Quando eu chego em casa, o Espírito Santo de Deus diz, volta lá e abraça ela. E era longe para Dedéu. E eu disse assim, meu Deus. Aí eu olhei para minha amiga que estava comigo e eu digo, nós temos uma missão. Aí ela disse, qual é a missão? Eu digo, nós vamos ter que voltar lá onde nós estávamos e abraçar aquela mulher. E ela, eu não vou não. Eu digo, vamos embora que é Deus que está mandando. Aí eu digo, Deus, quando eu cheguei lá, eu disse, eu vim dar um presente de Deus para você. Tava assim, de gente com ela. Aí ela olhou para mim e disse, o que é? Chega, regalou os olhos. Eu digo, é um abraço? Gente, eu abracei e ela chorou tanto. Eu digo, eu não sei o que é que tu tá passando. Mas chegando em casa, eu fui perturbada pelo Espírito Santo de Deus para voltar e te abraçar.
sabe? E quando a gente tem essa conexão com Deus, isso é tão tremendo, isso é tão valioso, tão valoroso. Só que para a gente entender isso, entender, chegar nesse nível com Deus, gente, vai ter que ser pisado, passar no deserto, no vale da sombra, no vale de ossos secos. O que é que Deus quer com você? Você já se fez essa pergunta, né? Muitos não se faz essa pergunta, o que é que Deus quer comigo? Por que que eu estou aqui? Tem propósito na tua vida, sabe? No teu falar, no teu posicionamento, quando você abre a boca numa live para você passar para as pessoas, o seu coração está cheio de coisa boa para passar para os outros. Só que a gente foi bloqueada lá na nossa infância. Por quê? Menino, cala a boca, menino não fala, menino só fala besteira, menino entra para dentro de casa. É ou não é, gente? Aí você traz para a sua fase adulta, ó. Não vou falar onde tem esse pessoal, não, que eu vou falar besteira. Por quê? Quando você era menino, meu filho, você foi calada, né? Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje, essa intimidade com Deus. E assim, o PMR do Janley veio só abrir uma porta para nós e para nós ver que os guerreiros do Senhor estão prontos para guerrear, estão prontos para abrir a boca, estão revestidos com a armadura de Deus para continuar essa caminhada. Então vamos abrir nossas bocas, vamos fazer lives, vamos fazer o que tem que ser feito, porque Deus ele tem pressa de resgatar pessoas, ele tem pressa que nós venhamos nos posicionar, ele tem pressa. Tem muita gente tirando suas próprias vidas, porque perderam a brisa da manhã, perderam a noção do que é o acordar. É tão bom acordar, sabe? Então a gente não pode ficar calado, não podemos nos omitir mais a se calar. Temos que abrir a boca e falar. Gratidão a todos, viu? Isso é só uma pequena parte do que Deus tem feito na minha vida, mas ó, no dia da minha aula eu vou falar tudo. Bom dia! Aqui só para deixar como as histórias se conectam, né? Ouvindo a história de cada um e em acreditar, em buscar. Porque, assim como a Elaine, essa busca também de entender e buscar a Deus também comigo. Então, eu nunca fui ligada à palavra, faz uns 6 meses para cá, 8 meses, né? Que eu venho buscando e entendendo. Mas, assim, só ouvindo as histórias, as conexões, a colocação da palavra, dos princípios, então isso é uma busca que eu venho buscando entender e conhecendo desde o começo do ano, na verdade, desde setembro do ano passado, que começou essa necessidade, porque Deus sempre esteve comigo, só que eu nunca parei para ver, para ouvir, para acreditar, mas é uma busca, assim, realmente extraordinária, é parar para ouvir e nos questionar e nos perguntar o que, como a Mitz falou, o que eu estou fazendo aqui, por quê? Então isso é um questionamento muito grande que eu venho, principalmente aí no PMR, porque me deixou assim todos os dias perplexa, né, de falar, eu sou isso, eu faço isso, como é aquilo? Então isso é extraordinário. Domingo vai ser meio-dia, eu estou aqui, mas o que eu vou falar? Mas eu estou aqui só pensando, mas vai sair alguma coisa. E, Deixa Deus te usar, mulher, deixa Deus te usar. Pois é, então é isso, porque quando eu fico ouvindo as histórias, como se conectam e realmente une os propósitos, né? As pessoas realmente que estão naquele movimento. E é impressionante, cada dia é mais extraordinário você parar para ouvir e falar assim, só gratidão pela vida de cada um e nos proporcionar as histórias, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo transbordo, Elaine. Maravilha. Eu posso complementar, não? Sim. Você falou aí sobre domingo, né? Sim.
eu vou dar aqui um testemunho do que aconteceu com a minha aula. Vocês sabem que eu já faço treinamento presencial, eu tenho um hospital com 700 pessoas que eu cuido, já tem mais de ano, já fiz muita palestra para escolas, professoras. E, sinceramente, eu abri minha aula e falei assim, mais uma aula. Eu peguei aqui, eu adaptei os slides que eu tinha dos meus treinamentos e fui para a aula. Né? Mais uma. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não era eu que estava ali. Eu fui assistir depois, eu falei assim, gente, surreal, assim, todo o resultado. Eu fiquei o dia inteiro respondendo pessoas que assistiram a aula, conversando. O próprio grupo, vocês viram lá a quantidade de gente que colocou as coisas. Aí eu vou repetir, não é o meu ego, tá? Eu assisti gravada, tá? Que eu assisti porque não sei o porquê que eu... Você não conseguiu entrar, não foi? Foi, não estava... Tava... Eu não tinha, depois eu tinha que baixar, que ele não estava abrindo, eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Maurício também, agora, aí eu assisti gravada. E o 15 é maravilhoso, tá? Você imagina aí uma plataforma que tem de tudo para você dar uma aula e agora eu vi que é maravilhoso. Mas voltando lá, eu fiquei surpreso, eu falei, cara, não... Tá claro para mim que eu não acreditava na minha pessoa, no que eu carrego aqui dentro. Porque quando eu coloquei aquilo para fora, depois eu fui assistir e falei assim, esse cara não sou eu, não. Não sou. O que aconteceu? O que aconteceu naquela aula? Só tem uma explicação, algo que veio, sabe, do alto, da intenção do alto, que transforma a gente de uma forma, assim, maravilhosa, assustadora. Eu estou falando assim, gente, não tem um pingo assim de cunho de publicidade, de divulgação. É algo assim que tipo assim, Deus falou comigo assim, eu vou te provar que você pode, que você tem que abrir essa boca, como a nossa amiga falou agora mesmo. Vou te provar que você tem que abrir, que esse pessoal vai... Você não sabe o que você tem aí, né? A própria Elane falou, o que tem dentro do seu coração? Escreva um livro para o que tem dentro do seu coração. Né? Então, eu acho que é isso. Foi para mim, assim, nós estamos falando de Deus falar com a gente, né? E na minha aula ali, ele falou claramente comigo, falou, seu bobão, por que você está parado, travado até hoje? Olha aí o que foi feito aí. Ô menino, presta atenção o que tu tá fazendo, menino. Isso é aí. para fazer assim, menino. Pode falar, Elga. A Elga tá com a mãozinha aí para cima. Bom, Elga. Oi, bom dia a todos. Eu gostaria só de agradecer. O momento de exposição eu não ouvi. Cheguei da academia e perdi, infelizmente, acho que não ficou gravada, né? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Tá avisando que finaliza em 15 minutos. Aqui apareceu a mensagem. Eu recebi aqui a mensagenzinha. Mas eu cheguei no momento que a Cris começou a falar e depois ouvi os demais. E eu fiquei pensando o seguinte, parece que nós combinamos os temas, porque as coisas estão sendo em continuidade. É como se a gente tivesse feito um programa combinado, tudo bem alinhado, e falar, nós vamos fazer, segue essa linha de raciocínio. Só que a linha de raciocínio que nós estamos seguindo é celestial, eu creio. Porque nós estamos compartilhando e crescendo muito. O Kiko estava aqui agora falando da experiência que ele tem. Eu achei interessante, Kiko, eu não sei muito a sua história, eu não sabia que você já dava palestra onde você trabalha, e eu acabei de ter uma reflexão muito profunda aqui diante da sua pequena colocação. Quem nunca acordou e falou assim, mais um dia? Só que não é mais um dia, igual assim, não é mais uma, como a gente precisa aprender, não é mais uma palestra, não é mais é um dia único que o Senhor nos concedeu, é uma palestra, uma oportunidade única de transformar vidas. Foi um insight que eu tive, falei, nossa, preciso anotar e escrever um vídeo sobre isso, né? São oportunidades, às vezes, como a gente olha, né? Ele falou assim, não que seria mais um, né? Que não é isso, mas tipo, já faço tudo bem.
Aí, como reverberou muito na gente, ficamos muito gratos, aprendemos bastante, eu também gostei muito. Aí ele ficou impactado porque nós ficamos impactados. Eu achei isso bem legal, né? Assim, pô, que legal, vocês gostaram pelo retorno. Então, como é legal, como a gente precisa fazer, como a Mits falou, deixar o Senhor nos usar, largar, abandonar as bagagens pesadas, as travas, e abrir a boca, como o Johnny falou, né? Abre a boca. O Pablo fala, né? Boca fechada mata. Que esse seja um momento nosso para a gente tirar as travas e fazer o que precisa ser feito, fazer melhor, porque primeiro a gente faz, depois a gente faz melhor. Gente, mais um dia não, um dia único que o Senhor nos proporcionou, gratidão. Eu acho melhor às 7, porque já é às 7, né? Porque sábado é dia também de fazer tudo que tem que fazer. Mas é só o meu voto. Amanhã é dia de atender cliente, então se for mais tarde para mim, melhor. Talvez eu não consiga entrar, que eu vou levar minha pequena para fazer o exame. E é 7 horas o horário do exame. Mas se eu não conseguir, eu vejo gravado também. Não tem problema. Pode falar, Kiko. Não, amanhã eu tenho falar. aula. Eu dou aula de inglês às 7, uma mentoria que eu estou dando diferente. Eu vou até às 8 e depois vou tá dando a mentoria na estrada, na verdade. Top. Então, Thalita, eu não quero perder mais uma aula sua, né? Eu vou assistir só a metade da sua gravação que falta hoje, sabe? E amanhã eu vou abrir um aulão de manhã, sabe? E não queria perder, queria participar com você. Como é que... Acho que aqui está todo mundo aqui querendo te assistir, mas está todo mundo meio que... Se for para mim mais cedo, eu até consigo, porque aí eu abro esse aulão às 8, por exemplo, 8 e pouca, né? O que você diz para a gente? A gravação. Eu acredito que a gente está no finalzinho, né? Porque ele avisou que eram uns 15 minutos. Nós estamos bem no final. E eu quero... Agora é 11 minutos. Para mim, os 2 horários aí está dentro do meu limite aqui, então eu posso. Mas, Thalita, você não pode mudar, trocar data, né? E daí Faz de novo, gente. A Thalita não vai gastar, não. Pode você. De repente, você mudar a data, fazer um aulão, igual eu estou pensando em fazer amanhã. Vocês colocaram isso no meu coração. Amanhã eu vou fazer uma imersão de umas 3 horas, por aí. E talvez, Thalita, a gente pode até, de repente, coordenar essas imersões. O que você acha? Você que é a coordenadora aí do nosso filho? Cada sábado, uma imersão diferente. Não, a gente faz um Masterclass PMR, meu. Pois é, só que aí olha a minha cabeça viajando aqui, ó. Minha cabeça viajando. A gente vai fazer uma Masterclass todo sábado, em imersão todo sábado de manhã. Só que todos nós vamos fazer um esforço conjunto para jogar o maior número de pessoas dentro dessa Masterclass. E aí a pessoa faz o pitch do produto dela no final. A Thalita está fazendo a mentoria dela, a Mits tem, eu estou criando a minha. Já pensou, nós somos quantos agora aqui? Vamos ver aqui. Não está mostrando mais. Mas se a pessoa... Somos 12, incrivelmente. 12. E cada um de 12 discípulos do Senhor. Nossa, não é por acaso. Não é? Mas se todo Que mundo... número, gente! 12 discípulos do Senhor. Hein, galera? Eu sou ruim de foco, mas pela primeira vez vou pedir. Foco aqui, galera.
se todos nós trouxermos mais umas 3 pessoas para dentro da Masterclass, dos colegas, já somos 40. A gente faz um pitch no final, entendeu? Para oferecer aquilo que a gente tem de trabalho. Eu acho legal, é todo mundo ajudando todo mundo. Nós não temos a força orgânica que o Jânio tem, mas nós temos uma turma aqui que se juntar, acabou. O que vocês acham? Eu acho bacana, eu acho que alguém pode fazer um convite para que nós possamos compartilhar nos grupos e nas redes que a gente está presente. Isso aí. Super válido, gente. Pode contar comigo, viu? A Mítia é a nossa vendedora oficial. Essa aí, ela vende Pode contar caminhão comigo. sem freio de morro abaixo, carregado com 10 toneladas. Ela vende o caminhão. Olha, Fala, mas vai bater, não, mas... você saindo agora, eu vou para a live, porque eu preciso falar sobre essa vivência. Olha, hoje aqui para mim foi extraordinário, viu? E hoje que eu consegui participar, hein? As outras eu vi lá gravada, ó, surreal. A todo mundo, parabéns. Somos instrumentos na mão do Senhor e que venhamos a posicionar mais e entender o que Ele quer com a gente, com cada um de nós, viu? Os 12 discípulos. Encerra aí, querida Elaine. Muito bem, gente. Eu comecei pedindo luz e eu quero encerrar pedindo luz. Pedir para que a luz do Cristo, a luz da consciência crística, do amor vivente, possa nos envolver, nos preencher, nos purificar. E que cada um de nós sejamos luz, aonde quer que nós estejamos. Deus abençoe a cada um. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, ó. Um beijo no coração. Tamo junto até depois do fim. E é isso aí, gente. Amanhã vai ser que horas? Vamos que vamos. 7. Ok. Até, gente. Deus abençoe. Vocês não esquecem de printar e marcar, não, tá? Pra gente fazer o rebuliço nas redes sociais. Printa, grava e vamos lá, vamos que vamos. E juntos, podemos muito mais. Tchau, tchau. Amo todos vocês.